Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Boa noite. Vamos iniciar daqui um pouquinho, mais uns minutinho e meio. Esperar o pessoal conseguir entrar na live. Boa noite a todos. Bom, vamos dar início, que já são 19 horas, já deu uma boa parte do pessoal entrar, mas antes da gente começar, eu vou aproveitar, até para esperar um pouquinho também o pessoal entrar, passar alguns recadinhos. Não sei se todos já sabem, muito provavelmente, mas só para lembrar que nós temos também as palestras, né, via live, Facebook, e da nossa casa. E as palestras são no domingo às 10 horas da manhã, segunda às 20 horas, quintas-feiras às 14 horas e às sextas-feiras às 19 horas. Tá? E também, se não der, vamos dizer assim, no horário não consegue assistir ao vivo, não tem problema, só depois entrar na página que a palestra fica gravada. Aí você pode assistir em qualquer horário, tá bom? E também lembrando os nossos evangelhos, não só de quarta-feira às 19 horas, mas temos também de terça, de quinta e também aos sábados, todos às 19 horas, ok? Então pode acompanhar qualquer evangelho da semana, que normalmente a gente trata o mesmo tema, claro que com outro expositor, e aí tem, às vezes, diferentes colocações, mas o assunto é o mesmo, tá bom? Então eu vou colocar uma musiquinha para a gente poder fazer uma prece, se conectar com Deus e com Jesus, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, e pedindo o amparo da espiritualidade, em especial nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, que possa nos envolver nesse momento, para que possamos estar com o coração aberto para receber os ensinamentos do Cristo, que possamos refletir em nossa intimidade e compreender essas lições que o Cristo nos trouxe. Obrigado, queridos amigos espirituais, por estarem conosco, nos amparando. Obrigado, Mestre Jesus,
pelo seu carinho, pelo seu amor. Obrigado, Pai, por essa grande oportunidade desta encarnação, para que possamos nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais felizes. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, quem tiver com o Evangelho, quiser acompanhar, vou fazer primeiro a leitura do item. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, O Dever, Lázaro, Paris, 1863, está em Instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos ler os 3 últimos parágrafos, que na semana passada a gente fez os três primeiros parágrafos. E como é uma lição muito complexa, então a gente decidiu dividir dessa forma para ficar um entendimento maior, porque ela é muito importante. Então, lá no quarto parágrafo, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que significa o quê? É uma coragem da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Ou, juiz de si próprio, e escravo, servidor da sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sobre uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. O dever, de poder entender o que dever. E aí, Mateus, ele traz assim, no capítulo 5, versículo 48, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E qual que é o nosso modelo de perfeição? É Jesus. Jesus veio entre nós para nos mostrar o caminho da perfeição. Porque o Jesus foi o espírito mais puro, mais perfeito que encarnou no nosso planeta. Então a gente tem que aprender muito com as lições do Cristo. E por isso que ele é o nosso modelo de perfeição. Porque o Cristo, quando estava encarnado, e mesmo agora, ele está 100% alinhado com as leis divinas. E automaticamente alinhado com Deus. Então, por isso que é importante, independente de muitas vezes a gente dizer, o Cristo, estou muito longe, da perfeição do Cristo, de como Cristo agia, de como Cristo pensava. Mas ele é o nosso modelo. Isso não pode, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de lado isso, porque, vamos dizer assim, é difícil. Mas é o processo. Então ele é o modelo. Por isso que a gente precisa reencarnar várias vezes. Porque numa só encarnação a gente não vai se tornar perfeito. Então a gente precisa de várias. Por isso que a gente reencarna muitas vezes. Por isso que até o próprio Cristo nos disse, para a gente atingir a perfeição, ele quis dizer que a gente precisava nascer de novo.
Então é importante a gente entender a importância da nossa encarnação. E tem um texto aqui que é Convite ao Dever, da Joana de Ângeles. Ele é bem curtinho, mas achei muito interessante, assim, que traz bastante reflexão para nós. Como diretriz de segurança, qual dínamo propulsor do progresso, semelhante à resistência contra os desequilíbrios, o dever se encontra esculpido como fator preponderante em todo ser que pensa. Significa o quê? O dever, ele está dentro de nós, porque ele está gravado na nossa consciência, porque ele é uma lei divina. Então ele está dentro de nós. Nós precisamos colocar ele em prática. E aí a gente se alinha. O dever inerente a todos os homens é manifestação da divina lei, consubstanciando os objetivos da vida inteligente na Terra. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E ela coloca entre aspas isso. Porque para a gente cumprir o nosso dever, a gente precisa amar a Deus. E para a gente amar a Deus, a gente precisa amar o próximo. Por que a gente precisa amar o próximo? Porque Deus está no próximo. Deus está em todos nós. Está em toda parte. Então, quando eu amo o próximo, eu amo a Deus. E Jesus traz um exemplo, né, que ele coloca, na verdade, uma fala, quando a gente socorre alguém. Né? Então, ele fala socorro aos pequeninos. Aquele que tem fome, né, se você der de comer para aquele que tem fome, você está dando para Jesus. E por que Jesus colocou ele? Né? Porque ele é o reflexo de Deus. Então, se a gente seguir exatamente o que Jesus fazia, nós estamos cumprindo o dever da lei. Então, toda vez que eu fizer um bem para o próximo, eu estou amando a Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Então, eu não faço, né? Eu estou fazendo para o outro, meu próximo, estou amando ele, mas, ao mesmo tempo, é um amor com Deus. Mesmo que na aparência esteja do lado errado. Olha como Joana coloca. Desincumbindo-te dos deveres que te dizem respeito, não te aflijas. Consciência é presença de que ninguém conseguirá despojar-se. Então ela fala o quê? Se você estiver em paz com a sua consciência, significa que você acessou ela. Ao acessar a sua consciência, você acessou as leis divinas. Por isso que a paz, né, a paciência, a paz, vem daí, da paz da consciência. Interessante. E aí, para a gente poder refletir, né, para a gente poder iniciar a nossa também reflexão aqui, tem um livro de Sacramento, que é Tempo de Decisão, que é a lição trazida com o nome Verdade, que é a Era Nova, Nova Era. Nosso dever é procurar, acima de tudo, sentir a grandiosidade da lição do Cristo em nossa vida. Olha que interessante. Nosso dever é procurar, acima de tudo, sentir a grandiosidade da lição do Cristo em nossa vida. Por isso que não basta eu estudar o Evangelho. Eu preciso colocar o Evangelho em prática. O tempo todo. Por quê? Porque eu preciso sentir essas lições. E a única forma de eu sentir é colocando isso. Não só nas minhas ações, mas também no meu pensamento. Isso que é importante.
Porque aí eu começo a sentir a grandeza da lição do Cristo. Eu começo a sentir as leis divinas em mim. E aí eu preciso perguntar: sou um espírito submisso às leis divinas? Porque se eu não for submisso às leis divinas, eu não vou conseguir sentir essa grandeza da lição do Cristo. O Cristo demonstrou na sua plenitude a submissão a Deus. Tanto é que ele aceitou o Calvário da cruz. O Cristo, ele não precisava ter vindo até nós. Ele, como Espírito, ele não precisava. Ele não tinha prova, nem expiação para passar. Ele veio por amor, trazer o exemplo. Então, quando ele aceita o Calvário da cruz, ele se submete a Deus. Ele fica submisso a Deus. Porque ele sabia da grandeza daquele momento, do exemplo que ele precisava dar. Não importasse a dor que ele sentiria. Mas dentro dele, ele estava em paz. Mesmo sentindo a dor física. Então, toda vez que eu cumpro o meu dever perante a lei divina, meu dever perante ao próximo, eu vou sentir paz na minha consciência. É fácil fazer isso no mundo que a gente vive de provas e expiações? Não, não é fácil. Vai ter momentos que eu vou ter aflição, né? Mas o sentimento de dever cumprido com a lei divina te pacifica. Quando eu não me pacifico, é porque eu não estou alinhado. Pode ter certeza. Então, eu sinto a grandiosidade da lição do Cristo na minha vida, em tudo que eu faço, no meu lar, junto da minha família, que nem agora. Essa dificuldade, né, que nós estamos passando, somos obrigados a ficar em casa, muitos de nós, outros, né, sendo necessário sair para trabalhar na linha de frente, porque tem o trabalho necessário nesse momento. Como é que eu saio? Eu saio tranquilo, em paz, cumprindo o meu dever, mesmo que eu corra o risco, cumprindo o meu dever, fazendo o melhor para o próximo, cuidando do próximo, aqueles profissionais que estão na saúde, né? Segurança, que cuida da alimentação, farmácia, né? Que fornece os remédios para nós. Então está no risco, todo esse pessoal está no risco. A partir do que eu sair de casa, eu estou no risco. Mas se eu sair com um pensamento que eu estou saindo cumprindo o meu dever para ajudar o próximo, mesmo que eu corra o risco e fique doente, e possa ter até uma consequência maior, eu vou ficar pacificado, porque eu estou cumprindo o meu dever perante a lei divina. E ao mesmo tempo, se eu tiver que ficar em casa para não prejudicar outras pessoas, ou mesmo prejudicar aqueles que estão dentro do meu lar, próximo de mim, também vou ficar pacificado, porque eu estou cumprindo o meu dever perante a lei. Então eu só devo sair de casa. Então a gente precisa refletir, eu só devo sair verdadeiramente de casa por uma grande necessidade. Se eu não tenho uma necessidade maior, qual que é o meu dever perante a lei divina? Então a gente precisa refletir sobre essas coisas. E o momento está muito propício para isso. Para a gente se recolher intimamente. A gente não só se recolher no convívio familiar, de melhora de relacionamento, que também é um dever nosso, mas é um recolhimento íntimo nosso maior. É um momento para a gente refletir a nossa vida. O que eu estou fazendo com todos os conhecimentos que eu já possuo?
com conhecimento do Evangelho. Qual que é a minha postura? Minha postura é só do conhecimento ou da prática? Porque assim, nós espíritas, a maioria de nós, conhecemos o Evangelho não desta encarnação. Nós já temos o conhecimento desse Evangelho. Nós já viemos ou de outras religiões com conhecimento. Mas está aqui. Só aqui. Eu preciso tirar daqui e colocar no coração. Eu preciso tirar daqui para sentir as lições do Cristo. É sentimento. É sentimento. E a única forma, eu preciso travar essa batalha dentro de mim. Vencer as minhas más tendências. Me transformar. Mudar. Para melhor. Porque o Evangelho é para isso. Não é para a gente aprender, conhecer, né, como fosse um livro de história. Não. É para a gente colocar em prática. Muitos, às vezes, nem conhecem o Evangelho a fundo, mas cumprem o dever. Então, o mais importante não é conhecer o Evangelho, o mais importante é praticar. Ação. E ação não só, vamos dizer assim, nas coisas materiais. Ação nas coisas morais. As coisas morais do espírito. E o dever é uma delas. Reconheço no credor de cotas e sacrifício a oportunidade bendita de cumprir com meu dever, regeneração. Eu reconheço no outro aquele que é difícil para mim, que ele é meu professor, que ele vai mexer com a minha sensação doente, que ele vai trazer à tona, e aí é a oportunidade de eu trabalhar aquilo que eu já estudo, estou aprendendo, porque ele é o professor. Porque aquele que é bom, que a gente gosta, que é bonzinho conosco, que nos trata bem, né, que faz tudo o que a gente quer, que a gente gosta, esse é fácil. Esse não tem esforço, porque a gente gosta, faz tudo o que a gente quer. E ele não mexe com as nossas sensações doentes. Ele mexe com aquilo que a gente tem de bom. E a gente retribui aquilo que a gente já tem de bom. Agora, eu preciso retribuir aquilo que eu já tenho de bom naquele que me traz dificuldade. Porque é com ele que eu tenho que me acertar. É com ele. E aí eu preciso compreender todos os momentos da minha encarnação. Quais são as situações que eu sou colocado em desafio? E se você pensar a fundo, você vai começar a entender que todas as situações que você é colocado mexem no seu núcleo doente que você traz para ser trabalhado. Pode ser situações diferentes, mas o contexto de tudo é aquilo que você traz para trabalhar. E a gente não traz tudo para trabalhar de dificuldade. A gente traz uma ou duas, no máximo, que são dificuldades centrais, que são para ser trabalhadas nesta encarnação. Mas Deus é tão bom conosco que nos permite a gente trazer toda a bagagem que a gente já tem de construção no bem. Porque senão a gente não dava conta nem para resolver uma ou duas dificuldades. Então, quando a gente desencarnar, voltar para o plano espiritual, eu preciso voltar melhor naquilo que eu vim trazer. Então, eu preciso olhar dentro do orgulho, do egoísmo, aquilo que eu venho trabalhar. Ah, eu sou um espírito orgulhoso. Ok?
Mas dentro do orgulho eu preciso descobrir qual que é essa faceta que eu venho trabalhar. Será que é a minha arrogância, minha prepotência, ciúme, inveja, sensualismo? Porque para ser mais fácil, vamos dizer assim, para ser trabalhado. Porque se eu falar, não, minha dificuldade é o orgulho, mas o orgulho é muito grande, vamos dizer assim, né? Tem muitas facetas. Então, se eu descubro que eu sou prepotente, por exemplo, como é que eu vou trabalhar isso? Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso ser mais indulgente, construir indulgência em mim. Então é importante a gente compreender aquilo que a gente traz de dificuldade, mas também buscar aquilo que a gente tem de bom, que a gente já tem muita luz dentro de nós. A gente tem muita luz, só que muitas vezes a gente ofusca ela. Por isso que o Cristo nos falou que brilha a vossa luz, porque a luz está dentro de nós. É eu que ofusco, com as minhas sensações doentes que eu ofusco. Então basta eu usar o ensinamento, todas as lições do Cristo, refletir sobre as passagens de como Cristo agiu em todas as situações que ele foi colocado. Quando ele foi colocado para julgar, como é que ele fez naquele momento? Ele julgou a mulher adulta ou não? Como ele agiu naquela situação? E aí vem uma situação que eu não gosto, que me tira do conforto. Como é que eu ajo? Julgo? Critico? Ou opa, essa é a minha dificuldade. Julgamento é crítica. Preciso mudar. É fácil mudar? Não, é luta. É luta constante. Porque são muitas encarnações passadas agindo desta forma. Então, para que eu possa modificar, e quando eu faço esse esforço de mudança e transformação, eu me alinho com a lei divina. Aí eu cumpro meu dever. Meu dever moral. Então, isto que é importante. A gente ter ciência disso. E aí eu preciso, uma outra reflexão, percebo que por trás do desequilíbrio, da insegurança e do medo está a voz da consciência sinalizando o não cumprimento do dever. Porque quando a gente faz algo errado, em desalinho com as leis divinas, vem aquele peso na consciência, dor na consciência. E é assim mesmo. E é importante que venha, porque é para despertar o desalinho, o nosso desalinho. Por isso que é importante a gente sentir essa dor, esse peso. Porque para incomodar, para nos incomodar. Porque vem aquela dor, fica martelando na sua consciência. Né? Te traz um desequilíbrio. É o sinal. Olha, está em desalinho. Você precisa alinhar. E aí eu preciso traçar um plano para fazer isso. Porque muitas vezes, dependendo do que a gente faz, a gente não consegue, vamos dizer assim, se alinhar rapidamente. A gente precisa fazer um plano. Então eu preciso colocar um plano para mim, né, de como fazer. A gente não faz plano para as coisas materiais? Então, para as coisas morais, né, de construções morais, para as coisas espirituais, a gente precisa também fazer um plano. Isso é importante para nós. Isso faz com que a nossa encarnação, né, a gente esteja mais consciente com ela na mão, vamos dizer assim. Eurípides tem nos alertado muito sobre isso, sobre ter a nossa encarnação, né, sermos conscientes da nossa encarnação, consciente de tudo que eu faço, né, tem, né, um desfecho. Se eu faço as coisas alinhadas no bem, eu vou ter um desfecho.
Pode até ser que não seja nessa encarnação, mas na próxima, ou quando desencarnar. E muitos de nós vamos ter muita surpresa. Aqueles que verdadeiramente, na sua intimidade, está empenhado em se transformar, lutando mesmo, né, em aflição por causa disso, mas lutando, fazendo grande esforço de mudança, quando desencarnar, vai ter uma surpresa do lado de lá. Nós vamos surpreender. Porque, como nós estamos mergulhados na matéria, dentro dessa psicosfera difícil de provas e expiação, de pensamentos ainda muito negativos, é difícil nós termos essa percepção de evolução, de caminhar. Então, muitos de nós vai ter uma surpresa do lado de lá. Agora, também, muitos de nós, achando que está, né, vamos dizer assim, fazendo as coisas alinhado, também pode ter uma surpresa desagradável. Então, o segredo está onde? É sentir a nossa consciência, porque ela acusa. Porque a lei divina ela está vibrando em nós. Ela está ali na nossa consciência vibrando. Então, o importante é nós termos consciência de que quando ela nos incomodar, é algo que está errado. Algo que está em desalinho, que eu preciso me alinhar. Então, às vezes, né, uma intolerância com alguém em casa, vem a gente dar aquela resposta automática, impaciente, né, intolerante. E aí depois passa um tempo, você, nossa, não devia ter feito isso. O que é isso? É a consciência vibrando as leis divinas em nós. É isso que nós precisamos prestar atenção. Isso em tudo. Porque nós estamos acostumados tanto reagir no automático que fica imperceptível, muitas vezes. E eu preciso quebrar. Porque isso é um vício mental. Eu preciso quebrar isso. É um vício mental de muitas encarnações. E eu só vou conseguir cumprir o dever tendo essa percepção em desalinho. E aí mudar. Fazer todo o esforço. E aí, né, quais são as dificuldades que impedem a construção e expansão do sentimento de dever? Aí que entra. Eu preciso saber quais são as minhas dificuldades. Mas você está preparado para isso. Está preparado para saber. Está preparado para fazer diferente. Porque é a tua melhor encarnação. Se você veio para cá, é porque você tem condições de fazer. Tudo que está dentro do seu planejamento reencarnatório, você é capaz de cumprir. É capaz, 100%. Agora, claro, eu tenho livre-arbítrio. Se eu quero cumprir ou não. Ah, como é que eu sei se eu estou cumprindo ou não? Consulta a consciência. Que ela te acusa. Faz que nem na lição do homem de bem. Ao deitar nas suas preces, faz uma reflexão durante o dia. Eu cumpri o meu dever hoje, desde manhã, quando acordei, tive um encontro com os meus familiares, durante o dia, né, no trabalho, em qualquer situação, no banco, né, ou no mercado, algum lugar que você precisa ir. Como é que eu cumpri meu dever como um cristão? Como os ensinamentos do Cristo? Sinto nas circunstâncias a que sou submetido no meu cotidiano a oportunidade de cumprir meu dever para com o próximo? É trazer a nossa encarnação, né, de uma forma consciente. A nossa ação de uma forma consciente. É ter a percepção, analisar naquele momento que você é colocado a oportunidade de cumprir o dever. Estou cumprindo ou não? Se não estou cumprindo, não tem problema. Vamos dizer assim, você descobriu que você não está cumprindo, não tem problema. O
problema é daqui para frente, a hora que você descobre. O que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa ou eu vou mudar? Porque a gente, quando desencarnar, com todo o conhecimento do Evangelho, os ensinos do Cristo, nós não vamos poder dizer que a gente não sabia. Ser espírita é maravilhoso, porque a doutrina espírita é esclarecedora. Ela abre um horizonte, um entendimento, uma compreensão maravilhosa. Porém, ela traz maior responsabilidade para nós. Maior responsabilidade. Então eu não posso persistir no erro. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a rota. Se eu estudo o Evangelho, né? Se eu estudo a doutrina espírita e nada me modifica, está perdendo seu tempo. Porém, se você estuda o Evangelho e a doutrina espírita, se você está realmente se esforçando na sua intimidade em mudar, querendo mudar, fazendo esforço, caindo e levantando, ora errando, mas ora acertando, você está no caminho certo. Porque é isso aí. Esse é o verdadeiro espírita. Não é o perfeito. É aquele que se esforça em transformar as suas dificuldades morais, em construir a moralidade em si. Esse é o verdadeiro espírito. É o que se esforça, que luta, que sofre, que quando erra, chora muitas vezes na sua intimidade. Chora sozinho, se aflige. Não devia ter feito isso. Mais uma vez eu errei. Mas esse é o verdadeiro espírito. Não é indiferente a Deus. Amigos, que a gente possa, né? A gente já está caminhando para o final, para a gente poder fazer a nossa prece. Então, que a gente possa refletir sobre o nosso dever, o cumprimento do nosso dever, né? Com todo o conhecimento, né? Da doutrina espírita, né? Do Evangelho, principalmente. O que eu estou fazendo com esse conhecimento? Estou colocando em prática ou eu só estou admirando? Só admirando as lições do Cristo? Ou verdadeiramente eu estou lutando para colocar em prática? Essa é a reflexão para a gente, durante toda essa semana para nós, para a gente poder entrar numa outra lição que eu estou vendo aqui na sequência, que é a virtude. Porque sem a gente cumprir o dever, a gente não constrói virtude em nós. E para isso a gente precisa ter humildade. Para reconhecer aquilo que nós somos. Nem menos e nem mais. Ser aquilo que a gente verdadeiramente é. Aquilo que eu preciso mudar é aquilo que eu já tenho de bom. As coisas boas que eu tenho, eu preciso colocar em prática. Bom, então vamos. Eu vou colocar uma musiquinha novamente, para a gente poder fazer as vibrações e a prece. Então, neste momento, que nós possamos elevar o nosso pensamento novamente até Deus, nosso Pai, trazendo a figura da natureza que mais nos toca, também trazendo a figura meiga de Jesus, de braços abertos, nos acolhendo, que possamos estar confiantes e abertos para recebermos as energias do passe dos amigos espirituais, que possamos sentir essas vibrações amorosas nos envolvendo nesse momento, refazendo a nossa coragem, a nossa esperança
estruturando a nossa fé, que tudo passa, que tudo faz parte de um processo de aprendizado, que é um plano de amor de Deus conosco, que não estamos sozinhos, muito pelo contrário. Temos muitos amigos espirituais, amigos do bem, amorosos, que nos acompanham, que nos protege, que nos ampara, que nos intui o tempo todo no caminho do bem. E principalmente, nós temos o Cristo nos amparando. Esse Espírito de uma magnitude imensa, de um amor imenso, capaz de tudo para nos amar. Que possamos nos sentir confiantes que estamos na nossa melhor encarnação, num momento decisivo de transformação e de grande oportunidade que Deus nos dá. Porque através dela é que verdadeiramente nós nos trabalhamos e avançamos. Porque nós temos somente uma condenação de Deus, que é ser feliz. É a única condenação. Porque o Pai não castiga ninguém, não pune ninguém. O Pai nos ama verdadeiramente. Que possamos sentir esse amor do Pai, invadindo os nossos corações, os nossos lares, derramando esse amor imenso e essa luz divina. Obrigado, querido Pai, por essa grande oportunidade de vivenciarmos essa experiência. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Fiquem em paz. Todos com Cristo no coração.